Queridos, nós vamos dar continuidade à nossa série de exposições, dentro dessa carta tão preciosa, que é a primeira carta de João, pensando sobre segurança da nossa salvação, sobre essa alegria da salvação, que vem pelo fato de sabermos que somos amados, cuidados por Deus, essa salvação que se manifesta de maneira prática, por meio de uma vida transformada, uma vida à luz, caminhando na luz, uma vida de amor para com os irmãos, de amor prático, não só de palavras, mas também de ações, e uma vida que se manifesta crendo nas coisas que o Senhor nos ensina por meio da sua palavra. Nós estamos já no finalzinho dessa carta, chegamos ao capítulo 5, creio que hoje mais uma mensagem, no máximo mais 2 mensagens nós terminamos esta carta, e ao longo dessa jornada, vemos que o propósito de João é trazer essa segurança de salvação para estes que confessaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Diante dos ataques e das mensagens de falsos mestres, de falsos líderes, que colocavam em xeque a salvação e faziam com que as pessoas pensassem, será que eu fui salvo mesmo? Porque se eu fosse salvo, eu agiria dessa ou daquela forma, e eu seria perfeito nisso ou perfeito naquilo, ou eu saberia isso ou saberia aquilo, como os gnósticos, os pré-gnósticos diziam, que era necessário um conhecimento sobrenatural, um conhecimento profundo, um conhecimento que não estava no ensino dos apóstolos, algo que era obtido de maneira mística, talvez colocando no coração daqueles cristãos essa dúvida, será que de fato eu nasci de novo? E ao longo de toda essa carta, João vai nos dando motivos para olharmos para a nossa própria vida e identificarmos a fé salvadora em ação, como ela se manifesta no nosso dia a dia, não por meio de uma perfeição absoluta, mas como vimos na última mensagem desta série, por esse desejo de servir e de fazer a vontade de Deus. Quando João diz no capítulo 5 que os mandamentos do Senhor não são pesados, não são complicados nesse sentido existencial, ele não está falando que é fácil seguir a Deus, obedecer a Deus, está dizendo que nós entendemos que ouvir a voz de Deus e colocar em prática os ensinamentos do Senhor, já não é mais para nós um peso, porque entendemos que este é o jeito de Deus cuidar de nós. Como um pai que coloca diante dos seus filhos alguns limites para a preservação do seu filho, o filho que gostaria, se pudesse, só viver de doce, né, de açúcar, de balas, de chocolate. O pai, a mãe que ama um filho diz, não, agora é hora de parar, agora é hora de comer algo saudável, coma as suas verduras, coma toda a sua refeição, não viva só assim. E é óbvio que as crianças, enquanto não entendem, dizem, meu pai não quer o meu bem, aquilo que é gostoso eu não posso fazer, não, esses limites que o meu pai está me impondo, não, isso está errado. Mas quanto mais nós amadurecemos, mais nós percebemos que aquilo que o Senhor diz como faça ou não faça, tem a ver com o seu caráter e o seu amor, nos preservando, nos guardando, para que nós não venhamos a quebrar a nossa própria vida. Então, aquele que ama o Senhor, e nós vimos isso no último movimento deste texto, do versículo 1 até o versículo 5, é esse que ama o Pai, que ama os seus filhos, ou seja, os seus irmãos, e que ama também a vontade do Senhor revelada na sua palavra, ama os seus mandamentos. E nós terminamos no versículo 5, falando sobre essa grande vitória. 1 de João 5 diz assim, quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? E ele continua dizendo no versículo 6, este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com a água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o Espírito que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes, num só propósito. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus, que Ele dá a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus, tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus, faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é esse. O testemunho é esse. Que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra,
E mais uma vez inclinamos o nosso coração, reconhecendo que as coisas do Senhor são espirituais e só podem ser discernidas pelo Espírito. Que mente humana não pode alcançar de maneira última a revelação que vem do Senhor. Ela não é fruto de mera intelectualidade, de mera erudição, de boa explicação. Não, a tua palavra, para que ela possa penetrar no nosso coração, é necessário uma obra da tua graça. É necessário que o teu Espírito Santo opere em nossos corações. E é crendo nessa verdade, e crendo que o Senhor disse que o teu Espírito Santo nos levaria a toda a verdade, que ao lermos a tua palavra, nós clamamos ao teu Espírito, que torne claro aquilo que ainda para nós é obscuro, que torne os nossos olhos capazes de enxergar a verdade do Senhor, os nossos ouvidos capazes de ouvir a verdade do Senhor, e o nosso coração capaz de receber esta semente, que essa semente frutifique em nós, e que por meio de nós, ela possa dar frutos e abençoar outras pessoas, abençoar o mundo no qual nós vivemos, por meio da justiça, por meio do amor, por meio da proclamação do Evangelho. Faz de nós, Senhor, ministros e instrumentos da Tua vontade, à medida em que a Tua palavra ganha corpo em nossos corações, à medida que enxergamos o que precisamos enxergar, à medida que venhamos a crer naquilo que o Senhor nos ensina por meio da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, nessa noite mais uma vez. É sempre o nosso desejo e a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças ao nome do Senhor. Como eu disse, João está trazendo aqui elementos para trazer segurança a estes irmãos e irmãs que um dia receberam a Cristo, entenderam que Cristo é o Messias, o próprio Filho de Deus. A segurança da fé não está em coisas meramente subjetivas. Sabe que hoje em dia muitas pessoas acabam baseando muito a sua relação com Deus naquilo que sentem, naquilo que experimentam, ou às vezes naquilo que querem ver com os olhos que aconteça. É só diante de milagres que dizemos, sim, Deus está agindo. Ou é só diante de sentimentos que dizemos, sim, Deus está falando. Ou é só com base nas nossas experiências. E veja, todas essas coisas são boas, todas essas coisas são válidas. E pela misericórdia de Deus, nós podemos presenciar todas essas coisas. Vemos Deus agindo de maneiras inexplicáveis. Vemos Deus falando ao nosso coração de maneira tão próxima, tão subjetiva, tão gostosa. E temos experiência das coisas que Deus fez nas nossas vidas, por meio das nossas vidas e nas vidas das pessoas que estão ao nosso redor. Vemos Deus agindo. O problema é quando a nossa fé está baseada somente nessas coisas que vemos, que sentimos, que experimentamos. Porque da mesma forma que vemos, sentimos e experimentamos, podemos não ver, não sentir e não experimentar. Podemos ter orações e desejos que não se completam do jeito que a gente esperaria que eles se completassem. E é nesses momentos que, se a nossa fé está simplesmente nas coisas que nós sentimos, a nossa fé, ela falha. A nossa fé e a nossa segurança de salvação falha. Ao ponto de nos perguntarmos, será que eu sou salvo? Porque se eu fosse salvo, será que isso estaria acontecendo na minha vida, na minha família, na minha casa? Se Deus de fato me salvou e se eu sou de fato um filho ou uma filha do Senhor, será que eu estaria passando por isso? Se a nossa fé está baseada naquilo que enxergamos ou que sentimos, o nosso coração vai ficar em um terreno muito frágil. O que João vai nos ensinar nessas breves palavras é de que a fé que vence o mundo, a fé que vence o nosso próprio coração, a fé que encontra este poder da parte de Deus, de amar a Deus, de amar o próximo, de viver uma vida de busca por santidade, uma vida que deseja os mandamentos do Senhor. Essa fé não é pautada em nós, não é pautada na nossa força, na nossa capacidade, na nossa santidade, na nossa impecabilidade, nem mesmo na nosso próprio entendimento, se estamos ou não estamos seguros. Essa fé é baseada numa verdade, é baseada num testemunho, é baseada em uma verdade que é proclamada pelo próprio Deus, não naquilo que o nosso coração escorregadio muitas vezes quer colocar as suas certezas. Por isso João vai apresentar aqui que este Jesus, no versículo 5, este Cristo é o Filho de Deus. Ele diz, quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Quem é que crê? Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê?
Quem é esse que tem vida, senão aquele que crê? Mas que crê em quê? Crê que Cristo é o próprio Filho de Deus. E este testemunho é dado pelo próprio Deus. No versículo 6, ele apresenta aqui algumas testemunhas da verdade de que Jesus é o Cristo. Ele diz no verso 6, este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Lembre-se que Jesus Cristo não é um nome composto de Jesus. Tem algumas pessoas que acham que o nome de Jesus é Jesus Cristo, nome composto, de Nazaré, nome de família. Jesus Cristo de Nazaré é o nome completo de Jesus. Não, disso tudo, nome é Jesus. Jesus é o nome dele. Cristo é um título. Cristo é o esperado, o Messias, o aguardado, aquele que foi profetizado no Antigo Testamento, que é apresentado no Novo Testamento, que é mostrado como sendo o próprio Jesus. Jesus, o Messias, o aguardado, o Cristo. E de Nazaré é o lugar onde ele cresceu. As pessoas eram identificadas geralmente assim, ou pela sua profissão, fulano, o latoeiro, fulano, o lenhador, ou eram identificados pelos seus pais, pelos seus antepassados, se fossem famosos, fulano, filho de fulano, ou eram identificados pelos lugares de onde vieram, fulano de tal lugar, Maria da cidade de Magdala, então Maria a Madalena, nomes que apontam para regiões. E Jesus era conhecido como Jesus Cristo, ou seja, o seu título messiânico, de Nazaré, ou o Nazareno. João coloca os dois nomes aqui, o nome Jesus, a pessoa física, e quem ele é, o Cristo. E é importante lembrar que neste tempo que João está escrevendo, havia muitas heresias correndo pela igreja, este proto-gnosticismo, essa palavra esquisita, que ensinava muitas coisas erradas a respeito de Jesus, que dizia, por exemplo, que Jesus não era de fato homem. Alguns vão dizer isso dos gnósticos, dizia que Jesus não era um homem de carne e osso, ele parecia com um ser humano, mas não era um ser humano, e a gente já falou sobre isso algumas vezes. O exemplo é que se ele andasse pela costa de uma praia, não deixaria pegadas, porque ele parecia humano, mas não era humano. Mas uma outra visão que tinham a respeito de Jesus, era chamado de serentianismo, a ideia de um homem chamado Cerinto, em que ele dizia que, na verdade, Jesus era um homem comum, um homem qualquer, filho de José, filho de Maria, mas que no ato do batismo, o Cristo veio sobre ele. Então este homem ordinário recebe o Cristo nele, e ao longo de seu ministério, ele é os dois, o homem e o Cristo. E um pouco antes da sua morte na cruz, o Cristo sai do Jesus. Então quem morre é o Jesus e não o Cristo. E esse era o tipo de coisa que estavam dizendo à época. E João está endereçando exatamente uma visão como essa, dizendo não, ele veio não só na água, não só no batismo, mas ele veio também no sangue. Este talvez seja um dos textos, um dos versos mais difíceis dessa carta, de dizer o que é que João tinha em mente, quando ele diz que Jesus veio em água e sangue. Algumas ideias têm sido debatidas ao longo dos séculos, algumas foram abandonadas. Alguns vão dizer que água e sangue falam do batismo e falam da ceia do Senhor, que parece que não faz sentido, porque diz que Jesus veio em água e sangue, não que essas coisas são um memorial a respeito dele. Em algum tempo também se falava que João estaria fazendo referência ao momento em que uma lança é transpassada ao lado de Jesus, que sai sangue e depois sai água, o que também parece que não é o que está aparecendo aqui. Mas que os comentaristas, ao longo dos tempos, têm mais aceitado como sendo uma melhor interpretação, é falar a respeito, sim, do batismo de Jesus, meio que endossando, sim, Jesus é conclamado, é identificado como sendo Cristo no batismo, quando o Pai proclama essas verdades, quando o Espírito desce sobre ele, e se ouve dos céus a voz dizendo, este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Mas diferente do que estes protognósticos diziam, de que o Cristo abandonou Jesus no ato próximo à sua morte, João está dizendo não, o mesmo Cristo que foi declarado no batismo é o Cristo que permaneceu sangrando, é o Cristo que foi levado à cruz, é o Cristo que foi humilhado, é o Cristo que foi morto, que padeceu, e é o Cristo que ao terceiro dia ressuscitou. Não se separa o Jesus do Cristo, Jesus é o Cristo. João está dizendo que este é aquele que veio,
que Jesus é este que veio do Pai, por meio da água, por meio do sangue, Jesus Cristo, verso 6. Ele não veio somente, ele repete, não veio somente com a água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Ele está usando aqui 3 testemunhas, 3 movimentos, 3 momentos. Desses momentos, 2 são históricos, que para os leitores de João estavam muito próximos deles. Estavam muito próximos destes eventos, que eram ditos pela igreja, pelos primeiros discípulos. Muitos dos primeiros discípulos, inclusive, haviam morrido declarando estas verdades, de que caminharam com Jesus. Não é assim que João começa essa sua carta? Ele vai dizer lá no capítulo 1, lá no versículo 1, passei direto, 1:1, ele diz o que era desde o princípio, ele diz o que ouvimos, o que vimos, o que os nossos próprios olhos, o que nós contemplamos com os nossos olhos, as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, é isso que nós estamos testemunhando. A mesma forma como ele começa o seu evangelho, apresentando aquele que é de eternidade a eternidade, mas que veio ao mundo, que foi visto, que foi tocado, que foi presenciado, que se ouviu a sua voz, que viu os seus feitos acontecendo. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, que haviam cerca de 500 pessoas, que podiam testemunhar da ressurreição de Jesus, que o viram ressurreto, depois dos 3 dias do seu sepultamento. Como se Paulo estivesse dizendo, é só perguntar, vai atrás dos irmãos, eles viram Jesus. Essas 2 verdades históricas, Jesus foi batizado, de acordo com os ensinos do próprio João, apontando para os seus discípulos, dizendo, João Batista, dizendo, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que pregava às multidões, dizendo, virá o Cordeiro. João Batista fazia isso. E quando Jesus vem, ele diz, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ao ser batizado, então, se ouve a voz dos céus que diz, este é o meu filho. O testemunho do próprio Deus, a palavra do próprio Deus. Mas esse testemunho fica ainda mais claro, quando Jesus morre na cruz, e ao 3º dia ressuscita. Jesus é o próprio aguardado, o próprio esperado, o próprio Messias. Ele diz então que são estes 3 que dão testemunho. Não só esses fatos históricos, mas algo ainda mais profundo. Ele fala do próprio Espírito, o Espírito de Deus. O Espírito que dá testemunho em nós, da verdade de Cristo. Sabe que as coisas de Deus, como nós frequentemente pensamos, elas só podem ser recebidas de fato, de maneira espiritual. É o Senhor quem opera o convencimento do nosso coração. Nós podemos ser convencidos por bons discursos, por boa verve, por boas palavras, mas é só o Espírito Santo que nos convence de fato, que nos muda de fato, que faz com que essa palavra que podemos ouvir, e até faz sentido na nossa cabeça, para que essa palavra deixe de ser mera informação, e se torne em nós alicerce para a vida, porque fomos capturados por essa palavra. É isso que João está dizendo nos versículos que nós lemos anteriormente, de que o mandamento do Senhor não é pesado, porque o nosso coração agora entende, deseja, ama a Deus, ama a vontade de Deus, embora seja difícil, mas o nosso coração entende a verdade, entende o fundamento, nosso coração e os nossos afetos foram transformados. Da mesma forma, é o Espírito Santo que nos convence sobre quem é Jesus, as verdades sobre Jesus. Ainda hoje existem pessoas que não creem que Jesus é Deus, religiões são baseadas nisso, em entender que Jesus foi um grande homem, talvez um grande profeta, mas Deus não. Talvez até filho de Deus, como um Deus menor, como um subdeus, mas Deus propriamente dito não. Há muitos que ainda hoje pensam de determinada maneira. Há outros que entendem que Jesus é um grande mestre do ensino, da filosofia, das verdades sobre a vida, mas só. Sabe que C.S. Lewis, no famoso livro Cristianismo Puro e Simples, vai falar a respeito da nossa postura diante dessa verdade, Jesus é o Cristo. Porque ele dizia que era o Cristo. Ele diz, não dá para a gente ter uma postura diante de Jesus que não seja radical. Porque ou Jesus era um louco, um lunático, dizia que era filho de Deus, mas não era, e achava mesmo que era, mas não era, ou Jesus era um grande louco. Lewis vai dizer, ou ele era um demônio, um mentiroso, que sabia que não era filho de Deus, e ainda assim dizia que ele era o filho de Deus. Ou, em último lugar,
que ele era de fato quem ele dizia ser. Diante de Jesus, só há postura radical. Não dá para dizer, não, ele é um grande mestre da moralidade, mas é doido. Fala que é filho de Deus e não é. Ou não, dá para a gente seguir, vamos seguir as palavras de Jesus, os ensinos de Jesus, mesmo sabendo que ele é um mentiroso. Ele sabe que não é filho de Deus, sabe que não é o Messias, mas diz que é o Messias. Não dá para ter uma postura meia boca com Jesus. Ou agarramos de fato e dizemos, ele é o Filho de Deus. Ou dizemos, ele não é nada. Lewis apresenta esse trilema, que todos nós estamos diante dele. Não podemos abraçar meio Jesus. Não podemos ficar com uma parte de Jesus. Ou o abraçamos por inteiro, ou somos apenas dignos de compaixão. Jesus é apresentado como a própria verdade. A verdade histórica. Aquele que foi visto por discípulos, por apóstolos. Aquele que foi presenciado no batismo, aquele que foi visto na cruz. Mas algo que aqueles apóstolos e aqueles discípulos tinham, que nós também temos hoje. O testemunho interno do Espírito. O Espírito que nos convence a respeito de Jesus. E ele diz no versículo 8, o Espírito, a água e o sangue, os três são unânimes num só propósito. Eles apontam para a mesma verdade. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. No verso 9 ele diz, se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E o testemunho de Deus que ele dá a respeito do seu Filho, também, nesse sentido ele está dizendo, é maior. Por que ele está dizendo isso? Na mentalidade hebraica antiga, tinha uma ideia de que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra é confirmada. E você vai ver isso ao longo de toda a Escritura. Essa ideia de 3 testemunhas dizendo um fato. João está usando aqui um argumento jurídico. Ele diz, tem 3. Tem 3 que testemunham. Água, sangue e o Espírito. Ele diz, se a gente se move, vive, com base na confiança que temos no testemunho de outras pessoas, será que o testemunho de Deus não é maior? Alguém diz para você, você chega para a pessoa e diz, como que eu faço para chegar em tal lugar? E a pessoa diz, você vai reto aqui, vira à direita, vira à esquerda, passa 2 quebra-molas, você já chegou lá. E aí você entra no seu carro, ou você vai a pé, e faz tudo isso confiado no testemunho, na palavra de uma pessoa. Nos tribunais da época, as declarações, os testemunhos das pessoas eram suficientes para dizer, não, tal coisa aconteceu, ou tal coisa não aconteceu. João está dizendo, nós nos movemos, baseados muitas vezes nas coisas que as pessoas falam. E a respeito da divindade de Jesus, a respeito da messianidade de Jesus, quem disse isso não foram meros homens, foi o próprio Deus. De novo, queridos, nós podemos basear a nossa fé e a nossa segurança em tantas coisas. Nas nossas expectativas, nas nossas experiências, nos nossos sentimentos. E todas essas coisas são falíveis. Quando nós entendemos que foi o próprio Deus, que declarou que Jesus é o Cristo, que Jesus é o seu Filho. O próprio Deus disse isso. Se colocamos a fé na voz do Pai, se cremos, porque Deus disse, e dizemos, eu creio, ainda que os meus sentimentos por vezes me levam para pensar o contrário, ainda que percebendo na minha vida, no meu dia a dia, alguns sofrimentos, algumas dificuldades que eu não sei como vieram, que não faz sentido, por que isso está acontecendo na minha vida agora? Por que na minha casa? Por que na minha família? Por que comigo? Às vezes eu não entendo, mas se eu vou basear a minha segurança naquilo que eu entendo e o que eu não entendo, eu estou lascado. Eu confio na voz de Deus, naquilo que Ele diz, porque se eu entendo que o que Ele diz é verdade, eu entendo também que os meus sentimentos são enganosos, e que há coisas que hoje eu não compreendo, que amanhã serão uma grande escola para mim. Há coisas e expectativas que eu tenho de que aconteçam, e às vezes elas acontecem, e elas eram as melhores coisas que poderiam acontecer. Mas às vezes eu espero que certas coisas aconteçam e elas acontecem exatamente ao contrário daquilo que eu esperava. E é só com o tempo que eu vou olhar para trás e vou dizer, essa foi a melhor coisa que poderia me acontecer. Porque os meus sentimentos e os meus pensamentos são frágeis. A minha fé e a minha segurança em mim mesmo é frágil. A minha capacidade de me manter completo, limpo,
forte. É frágil. Há dias que eu estou forte. Há dias que eu não quero nem levantar da cama. E se a minha salvação está baseada em como eu me sinto, tem dia que eu estou salvo e tem dia que eu não estou salvo. E muitos de nós talvez possam pensar que acorda salvo e morre, ou e dorme condenado. Acordo bem, aí de repente alguém me fecha na rua, eu falo o que eu não devia falar, eu buzino mais forte, eu estou condenado. Amanhece salvo, anoitece condenado, porque acha que a salvação está baseada em si. Mas o que João diz, não, a salvação está baseada neste fato, nesta verdade. Se cremos no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho, não é sobre desempenho, não é sobre capacidade, não é sobre perfeição, não é sobre esforço, não é sobre sequer ações externas, tudo isso vem depois. A obra que Deus faz no nosso coração, que nos salva, sim, vai nos levar a amar a Deus, a amar pessoas, a servir a pessoas, a abençoar pessoas, vai nos levar sim a questionar os nossos caminhos, a moldar os nossos caminhos, a dizer eu não vou mais por aquele caminho, eu não vou mais fazer isso, eu vou abandonar isso, eu vou abandonar aquilo. Sim, a salvação faz isso conosco. Muda as coisas em nós e por fora, muda também. O problema é achar que este desempenho é que é a salvação. Quando eu faço, eu estou salvo, e se eu não faço, eu estou lascado. João está dizendo a fé é baseada numa verdade dita pelo próprio Deus, de que Jesus é o Filho de Deus. O verso 10 ele diz, aquele que crê no Filho de Deus tem nele este testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus, faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. Aqui João passa a ser ainda mais enfático. João nos coloca naquele dilema em que nós não podemos ser neutros diante de Jesus. O que você pensa sobre Jesus? Quem é Jesus para você? Qual é a sua visão de Jesus? Deus diz que Jesus é o seu próprio Filho, o Messias, o Cristo. E qual é a sua resposta diante desse testemunho de Deus? Você diz, eu creio como verdade, eu recebo como verdade, independente das coisas que acontecem ao redor, eu creio como uma grande verdade. Ou você diz, bom, eu não sei, não tenho muita certeza a respeito disso. João diz, ou você crê no testemunho de Deus e crê em Jesus, ou você não crê no testemunho de Deus e diz que Deus é um mentiroso, de que não é verdadeiro aquilo que ele diz a respeito do seu próprio Filho. Então ele vai apontar agora para o efeito disso, o efeito de crer no testemunho de Deus. Verso 11 ele diz, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Como eu sei que estou salvo? Como eu posso ter segurança da salvação? É baseado nos meus caminhos, simplesmente? Nas minhas capacidades, simplesmente? João está dizendo, e no versículo 13, ele repete isso, ele diz, estas coisas, escrevi a vocês, que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Talvez essa seja uma das coisas mais escandalosas da Escritura. E nós, por vezes, podemos caminhar dizendo que cremos na graça, que cremos no Evangelho, mas ainda queremos experimentar salvação pelas obras. Ainda queremos de alguma forma dizer, eu fui salvo, mas também, olha como eu vivo, olha como eu estou agindo, olha como eu estou amando, olha como eu estou fazendo isso ou fazendo aquilo. O nosso coração quer se apegar em nós mesmos como nosso Salvador. O grande escândalo está em que se eu coloquei a minha fé em Jesus, é isso que salva, e só. Crer que Ele é o Messias, que Ele é o enviado de Deus, para perdoar os meus pecados e por meio do seu sangue me dar acesso a Deus, é tudo o que eu preciso para a salvação. Tudo que vem depois, tudo que vem na sequência, é efeito dessa verdade. E não a causa é a ação de Deus. Por isso João diz, para este grupo de pessoas que estavam ouvindo tantas coisas,
de falsos mestres, tantos ensinos, que talvez estivessem questionando, será que diante disso, de tantas versões do Cristo, de tantas versões sobre Jesus, de tanto que se fala aqui e ali sobre Jesus, será que eu estou crendo na coisa certa? E será que eu estou salvo de verdade? João está dizendo, vocês depositaram a fé de vocês no testemunho de Deus, vocês ouvem o que Deus diz, de que o seu Filho é o Cristo. Ele diz, então vocês estão salvos, vocês têm a vida eterna, porque a vida eterna está no Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Talvez essa seja uma das expressões mais preciosas da Escritura. Quem tem o Filho tem a vida. Quem está em Cristo tem a vida. Tudo que vem depois, tudo que acontece depois, denuncia essa verdade, molda e é transformado ao longo da nossa caminhada. Os nossos caminhos vão sendo cada vez mais transparentes dessa verdade. Mas a grande verdade que o João nos ensina é de que a salvação e a segurança da salvação está em ter Jesus. Não é a nossa capacidade de fazer as coisas certas, não é a nossa capacidade de tratar as pessoas do jeito certo, não é sequer a profundidade do nosso entendimento sobre as coisas de Deus. Ao longo da caminhada nós vamos aprendendo mais, mergulhando mais, entendendo mais, mas não é nem esse entendimento que nos salva, não é a segurança que nós sentimos ou a ausência por meio dos questionamentos que nos tornam salvos ou não. A segurança está em saber que Cristo Jesus é o próprio Filho de Deus, aquele que foi mostrado historicamente e que é internamente comprovado no nosso coração por meio do Espírito Santo. Sabe, queridos, que nós não sabemos muita coisa a respeito de nada. Não sabemos sobre o amanhã, não sabemos se as coisas vão ser desse ou daquele jeito. Às vezes somos pegos de surpresa por situações que acontecem ao nosso redor e conosco. Notícias que nos pegam desprevenidos. Nós não sabemos muita coisa. E às vezes nós sequer sabemos por que é que certas coisas acontecem. Mas o que o João nos diz é que é algo que nós podemos ter plena certeza, de que se estamos em Cristo, já experimentamos a vida eterna. A vida que não só vai acontecer quando não estivermos mais nessa situação presente, quer o Senhor nos leve, quer o Senhor venha nos buscar. Não é só isso que a Bíblia chama de vida eterna. Vida eterna é essa nova realidade, de alguém que não é mais conduzido pelo sistema desse mundo, pela mente desse mundo, mas que é conduzido pelo próprio Deus, porque nasceu de novo. Nós não sabemos muita coisa a respeito do futuro, mas nós sabemos que o Deus Criador de todas as coisas é o Deus que nos chama de filhos, é o Deus que cuida de nós, é o Deus que faz infinitamente mais do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar, sim, mas que Ele, para nós, é um Pai, e isso precisa nos bastar. Nesse mundo em que nós queremos tanto que as coisas aconteçam do nosso jeito, podemos instrumentalizar Deus para que faça a nossa vontade. E talvez a nossa fé esteja baseada no sucesso disso, de quando aquilo que a gente pede acontece. Então, de fato, Deus me ama. E se nós baseamos apenas em nós, não estaremos seguros. Mas se entendemos, independente do que aconteça ao nosso redor, das coisas que eu controlo e que eu não controlo, eu sei que Deus me salvou, porque a minha fé está em Jesus. Eu sei que Deus me salvou. Quando eu sinto que estou salvo, eu sei que Deus me salvou. Quando eu não sinto que estou salvo, tanto faz, Deus me salvou. Salvação é uma realidade que independe dos meus sentimentos volúveis, malucos e levados de um lado para o outro, porque eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que Ele é o esperado. Eu creio que Ele é a propiciação pelos meus pecados. Eu creio que é nele que está o meu acesso a Deus.
então o meu coração encontra segurança e estabilidade em meio às dúvidas. Todos nós passamos por dias em que a nossa fé está fraca. Todos nós passamos por dias em que Deus parece que está distante, que a oração parece ser vazia, que as emoções desaparecem. Mas devemos continuar olhando para Cristo. Ele é o fundamento da nossa fé. A verdade sobre quem Ele é o fundamento da nossa fé. É esse discernimento no meio de tantas vozes, que apontam várias versões de Jesus. Nós não aceitamos qualquer versão, nós recebemos o testemunho de Deus, a voz de Deus, que se expressa por meio da sua palavra, e por isso nós temos segurança de salvação. A título de aplicação, o que João nos ensina, nesse breve trecho, de uma verdade cíclica, que não parece algo tão profundo e elaborado, mas é algo tão fundamental para a nossa caminhada. É que nós precisamos parar de fundamentar a nossa fé em experiências, sejam elas boas ou ruins. Experiências são boas, termos experiências com Deus, ótimo, mas a nossa fé precisa estar pautada na verdade, e não nas nossas próprias experiências, nem nos nossos próprios sentimentos. O que João nos ensina nesse pequeno trecho é que precisamos alimentar a nossa fé na fonte certa. E a fonte certa é a palavra de Deus. A nossa visão sobre Jesus precisa ser baseada naquilo que Deus diz, e não simplesmente nos nossos achismos, ou nos achismos daqueles que nós ouvimos por aí afora. E por último, que nós podemos aplicar na nossa vida, é que nós podemos descansar na suficiência de Jesus, nos dias bons e nos dias não tão bons. Às vezes a gente não entende por que certas coisas acontecem e como certas coisas acontecem. Mas quando a nossa fé está em Cristo, isso precisa bastar. Isso precisa ser o suficiente para nós. Algumas perguntas ainda vão vir à nossa mente, ao nosso coração. Por que agora? Por que desse jeito? E é nessas horas que o nosso coração precisa se voltar a Deus e dizer: eu não sei muita coisa, mas uma coisa eu sei. Por meio de Cristo, o meu nome está escrito no livro da vida. E o Deus que é bom, age para que todas as coisas, as que eu entendo e as que eu não entendo, de alguma forma glorifiquem o seu nome. Produzam alguma coisa boa, talvez para mim, talvez para aqueles que me veem. Talvez as coisas que eu passo um dia vão ser testemunho para alguém, e vão abençoar alguém, eu não sei. Eu não sei porque certas coisas acontecem. Mas se eu colocar o meu coração e entender que o amor de Deus está só quando as coisas são do jeito que eu espero, eu vou perder a essência de quem é o Cristo. Ele é o próprio Filho de Deus, que não veio simplesmente para me dar uma vida confortável, veio para me dar uma vida eterna, veio para me religar com Deus, veio para moldar o meu coração, para que eu seja um instrumento dessa verdade no mundo em que Ele me colocou. Às vezes eu desfruto de maneiras gloriosas, mais coisas do que isso, e eu digo glória a Deus, obrigado Senhor pela provisão, pelo alimento, obrigado Senhor, porque o Senhor ainda, depois de me ter salvo, ainda curou o meu corpo, tratou as minhas feridas, me colocou de pé, limpou alguns traumas, consertou a minha família, arrumou meu casamento, fez isso, fez aquilo. Tudo isso é glorioso, mas a obra mais grandiosa já aconteceu, ela já é um fato, ela já é verdade. Aquele que depositou a sua fé em Cristo tem a vida eterna, tem o Pai, tem acesso à mesa do Cristo, é um filho e uma filha do Senhor. Que o Senhor nos mantenha de pé, por meio da verdade que Ele mesmo proclama, e que as nossas experiências boas ou ruins não sejam o termômetro para a solidez da nossa fé, mas que sejam sim a denúncia de que essa fé está funcionando em nós,
e nos fazendo viver assim e assim, para a glória do Cristo que nós amamos. Que o Senhor nos mantenha de pé, porque só Ele consegue fazer isso. Que nos dias difíceis possamos colocar nele a nossa confiança, e que nos dias bons e gloriosos nos lembremos que é tudo graça, tudo dádiva. Deus é bom. Amém? Se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar.